Sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula vamos começar uma das bases mais importantes, né, para quem quer entender de verdade hardware, que é a energia. E antes da gente falar das placas, componentes, medições e todos os defeitos, né, a gente precisa primeiramente compreender, né, o que está por trás de tudo isso. Porque afinal, nenhum circuito funciona sem energia e nenhum técnico interpreta bem um problema se ele não entender, né, como essa energia entra, circula, se transforma e às vezes, né, se perde aí pelo sistema. Então, essa é a aula 1 de hardware, né, introdução à energia. E pode parecer um assunto amplo demais à primeira vista, mas ele é justamente aí o alicerce do restante do módulo. Quando a gente fala de energia, a gente está falando daquilo que permite, né, alimentar os circuitos, mover os sinais, gerar processamento e sustentar aí todo o funcionamento de um equipamento eletrônico. Então, essa aula ela não é um desvio do hardware, pelo contrário, ela é o primeiro passo para que o aluno aí comece a entender, né, com lógica o que ele vai estudar nas próximas aulas. Antes da gente começar, né, vale dar uma olhada rapidamente a trilha da aula. Então, nós vamos partir da pergunta mais básica, que é o que de fato significa energia, e depois nós vamos entender um princípio essencial, né, que energia ela não se cria, ela se transforma, né? Em seguida, a gente vai ver os tipos de energia com destaque para algumas formas, né, que têm relação mais direta com a eletrônica e hardware, como energia mecânica, térmica, de ionização e principalmente, né, a energia elétrica. E também vamos entender por que se diz que eletricidade não foi inventada, qual que é a importância da energia na sociedade, no laboratório, quais são as principais fontes de energia e como essa energia ela chega aí na prática até o hardware. E no final ainda vamos falar sobre algumas curiosidades, mas sem se aprofundar demais, porque o foco aqui é falar realmente da energia, mas o foco sempre vai ser energia elétrica. Quando falamos em energia, a gente está falando, né, da base de toda transformação. Nada muda de estado, nada se movimenta, nada se aquece, nada se ilumina, né? E nada vai funcionar sem algum tipo de energia envolvida. Por isso que a gente pode pensar na energia, né, como uma espécie de moeda universal das transformações físicas. E no contexto do hardware, a forma de energia que mais nos interessa é óbvio que é elétrica, né? Porque ela é que pode ser gerada, transportada, convertida e controlada com uma grande precisão. Então, a imagem desse slide ele ajuda a visualizar isso, né? Geração, transmissão e o consumo, né? Que fazem parte aí dessa cadeia, né? Esse ciclo. O computador que vai estar na bancada, ele parece aí um equipamento isolado, mas ele só funciona, né, porque ele está conectado a uma infraestrutura energética muito maior. Então, o foco aqui é conceito geral, né, com ponte imediata para eletricidade. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando da capacidade de realizar trabalho, a gente está falando de transformações, né? Então, a gente tem que interpretar essa imagem como a cadeia de geração até o uso e a gente vai tentar evitar também durante essa aula não entrar muito em conceitos matemáticos, né? Beleza? Meta da aula e por que que isso é o módulo base, né? Então a gente chama essa aula de módulo base porque ela vai construir a forma correta de pensar tecnicamente, sem entender energia. O aluno, né, vocês correm o risco, né, de virar apenas um trocador de peça. Já quando você entende energia, você começa a desenvolver aquele raciocínio de causa-raiz, que é muito importante para o técnico, que é o que diferencia alguém que apenas substitui componentes de alguém que realmente diagnostica.
A meta aqui é fazer vocês compreenderem, né, energia como um conceito físico e técnico, reconhecer os principais tipos de energia e relacionar energia elétrica com eletrônica, hardware, ao mesmo tempo entender que o funcionamento de um equipamento ele depende, né, de uma cadeia toda organizada de alimentação, transformação e finalmente o uso. Então, o técnico bom ele não olha apenas para uma para a peça, né? Ele pergunta o que está entrando, o que deveria sair e onde está sendo perdido e por que o sistema está se comportando daquela forma. Beleza? Então, só reforçando, a gente quer criar em vocês essa ideia, né, de causa raiz, que é o técnico enxergar nos comportamentos, nas características comportamentais da eletricidade e enxergar aí sintomas que vão levar ele a interpretar diagnósticos. Então, o que é energia? A pergunta o que é energia, né, parece simples, mas ela é uma das mais importantes desta aula, né? A energia ela não é um objeto, ela não é nenhum tipo de substância ou uma peça que a gente encontra dentro do equipamento, né? A energia ela é uma grandeza associada, né, à capacidade de produzir transformações. A energia ela pode aparecer, né, de várias formas: mecânica, térmica, elétrica, química, luminosa, sonora, entre várias outras, né? O diagrama que a gente estava vendo antes, né? Ele 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 ajuda, né, a perceber exatamente, né, que existem diferentes formas de energia, mas todas elas vão se relacionar, né, por transformações. Então, em eletrônica e no hardware, isso daí é essencial porque o técnico ele vê na prática muitas vezes, né, o que ele vê muitas vezes é a forma de energia se convertendo em outra. Então, um componente aquece, o cooler gira, o LED acende, um som, né, é emitido, uma bateria libera energia química, que vira elétrica, e etc. Então, a gente vê essas manifestações, né, do mesmo princípio, né, que é as transformações acontecendo. Beleza? Energia não é coisa, né? Ela é uma grandeza, então ela é algo quantificável. Então aqui está um ponto muito importante, né? Como eu disse, energia não é uma coisa, no sentido comum da palavra. A energia ela é uma grandeza física, ou seja, algo que pode ser quantificado, medido, a gente expressa, né, em unidades, e isso já coloca aí vocês numa postura mais técnica quando vocês, a partir do momento que vocês sabem isso, né? Então, grandezas elas não são opiniões, elas são medidas, né, com instrumentos e interpretadas dentro de todo um contexto. Então a energia ela pode ser expressa em joule, em caloria e em situações de consumo elétrico, em quilowatt-hora. E aqui aparece uma confusão clássica, né, que precisa ser evitada desde o começo. O volt ele não mede energia, ele mede diferença de potencial, que é uma característica implícita aí na eletricidade. Ampere não mede energia também, ele vai medir a corrente elétrica, que é outra característica comportamental, né? Então a energia elétrica ela depende das combinações, né, entre tensão, corrente, tempo, e essa distinção para o técnico é fundamental, né, para que não misture, né, conceitos logo assim nos primeiros momentos, né, de aprendizagem, né, sobre eletrônica, hardware e elétrica no geral. Então a energia ela pode ser transferida, transformada e armazenada, né? Então depois de entender que a energia ela é uma grandeza, né, o próximo passo é perceber o que pode acontecer com ela, né, em um sistema real. Então a energia ela pode ser transferida, transformada e armazenada. Transferida significa sair de um ponto e chegar no outro.
como acontece, né, em cabos e sistemas de transmissão. Transformada vai significar mudar de forma, por exemplo, quando a energia elétrica vira luz, calor ou movimento. E armazenada significa que, que ela fica disponível, né, para uso posterior, como acontece aí nas baterias, nas pilhas e em certos contextos eletrônicos nos capacitores. As imagens deste slide, né, elas vão ajudar bastante nessa leitura. Os cabos eles representam aí a transferência, a lâmpada representa a transformação e a bateria vai representar o armazenamento. Então essa visão ela é muito importante para o técnico porque ajuda a interpretar qualquer circuito como um caminho de entrada, conversão e também a saída de energia. Então, só recapitulando, né? Transferência, transformação e armazenamento, elas não são a mesma coisa. Então, a gente precisa começar a enxergar os circuitos, né? E sistemas sobre toda essa lógica, né? De transformação, armazenamento e a transferência, né? E coloquei aí esses exemplos visuais para ficar mais prático para esse entendimento, beleza? A energia ela não some, ela muda de forma. Um erro comum, né, do iniciante é pensar que a energia ela simplesmente desaparece. Na prática, ela nunca some, ela sempre vai aí estar mudando de forma. Então, em qualquer sistema real, a energia ela entra, é convertida e depois ela sai, né? Então, parte dela ela vai se transformar num resultado útil e a outra parte vai aparecer aí como perda. E a perda que a gente mais identifica, né, nessa transformação é o calor, né, a dissipação em calor. Então o exemplo que eu estou mostrando aqui no slide é ótimo para a gente entender isso, né? Então a água ela faz o movimento da turbina, a turbina vai acionar o gerador começa a produzir essa energia elétrica, ali está acontecendo uma transformação, né? E continuando, né? O que importa para a gente aqui nessa sequência é a gente perceber, né, a transformação. Não existe aí a energia elétrica, ela não some, né? Ela está se transformando. No caso, a energia está se transformando. Então, essa lógica ela vai servir para tudo, para usinas, para fontes, né, de alimentação. Também vale para os pequenos circuitos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar para o hardware, né, não como uma caixa misteriosa, mas como um sistema, né, de conversões energéticas, beleza? Então, tendo em vista, né, esse princípio essencial que a energia ela não se cria, ela está sempre se transformando. Em sistemas ideais, né, essa frase vai parecer simples, mas em sistemas reais ela vai ganhar em um detalhe importante, né? Sempre vai existir as perdas e na eletrônica essas perdas normalmente vão aparecer, como a gente estava falando, né, na dissipação do calor. Isso aí já cria uma ponte direta com a manutenção e com o diagnóstico. Então, um circuito aquecendo demais vai poder indicar aí que a energia ela não está sendo usada da forma que é esperado. Então, pode haver aí alguma sobrecarga, curto parcial, dissipação excessiva, né? Ou algum outro tipo de funcionamento fora da condição normal. Então, é por isso que o técnico experiente ele vai aprender a enxergar, né, a energia virando um sintoma. A câmera térmica que está sendo mostrada aí na imagem, né, ela representa bem esse raciocínio, né? O calor não é apenas um efeito colateral, muitas vezes ele é apenas um indicador que tem algo errado no circuito, beleza? Agora falando um pouco sobre os tipos de energia, existem vários, né? O mais importante nesse momento aqui não é fazer decoreba de uma lista, né? Mas entender que são diferentes manifestações da mesma lógica, né, de transformações. Então esse quadro do slide ele
mostrar isso de uma forma bem organizada, né? Energia mecânica, térmica, nuclear, química, eletromagnética, sonora, gravitacional, cinética, potencial e de ionização. Para o nosso módulo, alguma dessas formas vão aparecer com mais frequência do que as outras. A elétrica vai ser sempre a central, né? A térmica vai ser muito importante para o diagnóstico. A mecânica já vai aparecer aí, né, nas partes móveis do cooler ou qualquer outro atuador. A de ionização também vai aparecer bastante, né, vai ajudar a fazer a ponte, né, com os conceitos de condução elétrica, isolamento, proteção, né, contra descargas. Então, a gente não precisa sair daqui especialista em cada tipo, mas a gente precisa saber perceber, né, que o hardware ele existe dentro de um universo, né, de um sistema físico maior, beleza? Falando sobre energia mecânica, né, já se aproximando esses conceitos do mundo do hardware, né? A energia mecânica ela está ligada a forças e movimentos. A cinética é a energia do movimento em si. Já a potencial é a energia que está associada à posição, né, ou estado, como algo que está pronto para produzir um efeito. Um exemplo bom aí é uma mola, né, quando ela está pressionada, ela tem aí um potencial de surtir um efeito quando ela for liberada, né. Em equipamentos eletrônicos vai aparecer de uma forma mais concreta, né, do que parece. Então, no caso, o cooler, ele recebe a energia elétrica e converte em movimento. Então, ele converte aí energia elétrica em energia mecânica. Atuadores que são usados, né, em impressoras, mecanismos de robótica e pequenas partes móveis, né, também fazem essa ponte, né, entre a energia elétrica e movimento. As imagens que eu coloquei no slide aí mostra o cooler, que é um exemplo clássico, né, da conversão elétrica para mecânica, e esse motor pequeno, né, ou qualquer outro atuador reforça também essa ideia. É um ponto bem importante, né, porque vai ajudar vocês aí a ver que o hardware ele não é só sinal elétrico, né, ele também tem as partes mecânicas aí, tanto que a gente às vezes chama os computadores, né, de máquinas eletromecânicas. Falando sobre energia térmica, né, que é a que a gente percebe aí como a sensação de calor, né, ela ocupa um espaço bem especial no hardware. Então, ela, ao mesmo tempo que é uma consequência natural do funcionamento, também é um indicador, né, de algum tipo de problema quando ela está discrepante, né, do que é esperado. Então, na maioria dos circuitos, o calor está revelando aí as perdas, né, pela resistência, dissipação e conversões, né, que não são totalmente eficientes. Até certo ponto, a gente espera essa transformação, essa dissipação. O problema vai começar aí quando o calor ele passa do normal, né, e já começa aí a afetar todo o desempenho, estabilidade e vida útil, né, do equipamento eletrônico. E aí que surgem os fenômenos, como eu coloquei aí, né, o throttling, que é a redução automática do desempenho para evitar um dano térmico, degradação de componentes e também falhas intermitentes. A imagem do slide está reforçando bem, né, esse contraste, dissipação de calor, ela é necessária, mas o aquecimento excessivo sempre vai ser um risco grande aí pro componente, pro circuito em si. Então, nós técnicos, a gente precisa aprender a perguntar não só se algo aquece, mas se aquece do jeito correto, na temperatura esperada, no lugar certo e também na intensidade esperada. Falando agora sobre energia de ionização, esse slide aqui ele faz uma ponte muito importante, né, entre a física e a eletrônica real. A energia de ionização ela está relacionada ao processo, né, que um elétron é removido de um átomo
numa linguagem mais simples, isso daí vai ajudar a gente a entender por que alguns materiais vão conduzir melhor e por que outros isolam e por que certas descargas, né, podem causar algum tipo de dano nos componentes eletrônicos. Então a imagem que a gente tem ali do átomo, que no caso está perdendo o elétron, né, vai ilustrar exatamente esse processo que a gente está comentando. Então, no nosso contexto, o mais importante não é a gente se aprofundar em questão assim de estrutura atômica avançada, mas a gente perceber que eletrônica ela depende do comportamento dos elétrons e é isso que sustenta, né, a diferença entre condutores, isolantes e fenômenos como carga, no caso descarga eletrostática, a famosa ESD, né? E então esse slide ele vai para preparar vocês, né, para entender que o circuito eletrônico ele não é só um desenho em uma placa, ele existe porque tem um comportamento elétrico real no nível da matéria, né, acontecendo ali. Então aqui a ideia não é a gente se aprofundar demais, né, questão de química ou física atômica. O foco aqui é a gente começar a entender a condução, isolamento e a descarga eletrostática, né? E a partir daí a gente começar a interpretar isso, visualizar isso lá no hardware, né? Nos circuitos. Então, entre todas as formas de energia, a elétrica ela vai ser a mais importante para a eletrônica, é a base da eletrônica, né? Todo o controle, tudo que a gente faz de manipulação com a eletricidade, né? É extremamente importante aí para eletrônica. Então isso acontece porque ela pode ser transportada, né, convertida, controlada com muito mais eficiência. Em termos mais introdutórios, a gente pode dizer que a energia elétrica ela vai estar associada ao movimento organizado das cargas elétricas. Esse detalhe aí é fundamental. Não se trata de qualquer movimento aleatório, mas de não se trata de qualquer movimento aleatório, mas de algo que pode ser realmente direcionado, pode ser medido e usado, né, de forma precisa em circuitos. Então é justamente por isso que a eletrônica moderna consegue fazer tanta coisa em tão pouco espaço. A imagem das linhas de transmissão, né, ajuda a gente a lembrar que antes de existir dentro de uma placa, a energia elétrica já percorreu aí uma grande infraestrutura até chegar no nosso equipamento. Do sistema elétrico até o circuito, tudo vai depender dessa forma de energia, no caso, a energia elétrica. A energia elétrica é tão utilizada, né, porque ela reúne três vantagens muito importantes. A primeira delas, que é uma energia relativamente fácil, né, de se transportar, graças aí à rede elétrica e todos os sistemas de transmissão e distribuição. O segundo ponto, ela também é fácil de ser convertida, né? A gente pode pegar a energia elétrica e transformar ela em luz, calor, movimento, processamento e vários outros efeitos úteis, né? E o terceiro ponto, ela também é fácil de controlar, fácil entre aspas, né? Exige muito cuidado. E é justamente essa controlabilidade que vai permitir aí o funcionamento dos circuitos, das fontes, dos carregadores e dos sistemas eletrônicos em geral. O diagrama do slide ele está mostrando esse caminho, né, de geração, transformação, transmissão e distribuição, reforçando que a energia elétrica é uma forma extremamente prática para o uso tecnológico nos eletrônicos, no caso, né? Então, em outras palavras, ela não é apenas poderosa, ela é conveniente, né, para o que a engenharia precisa aí fazer.
Então, quando a energia elétrica ela entra no hardware, né, ela passa a cumprir várias funções específicas. Então, a primeira delas vai ser alimentar o sistema, seja por uma fonte ATX ou então alguma bateria. A segunda é permitir aí o processamento dos sinais dentro das placas de chips, né, que são as comunicações de níveis mais baixos de tensão, né, já relacionado aí como o computador se comunica, binário e etc. E a terceira é viabilizar aí a comunicação de dados, né, por meio desses níveis elétricos que representam, como eu já estava falando, né, esses estados e informações. Então isso é muito importante para quebrar uma visão simplista, né, de que a energia ela vai servir apenas para ligar o equipamento. Então no hardware a energia ela não é só alimentação bruta, ela também sustenta aí toda a lógica, sinais, comunicação, todo o funcionamento interno. E essa imagem da placa, né, sendo testada, ela vai ajudar a reforçar esse raciocínio. Quando um técnico está medindo tensões, ele observa o circuito, ele não está apenas verificando se tem energia, né? Ele está tentando realmente entender como aquela energia está sendo distribuída e sendo aí utilizada pelo circuito. Outro ponto importante para se dizer, né? A eletricidade ela não foi inventada. Muita gente diz que a eletricidade ela foi inventada, mas isso não está tecnicamente correto, né? A eletricidade ela é um fenômeno natural, ela já existia na natureza, né? Em relâmpagos, interações eletroestáticas e outros fenômenos físicos. O que a tecnologia humana desenvolveu, né, foi aí a capacidade de gerar, transmitir, armazenar e controlar a energia elétrica em uma forma útil. A gente não inventou a eletricidade, né? A gente aprendeu a dominar de forma técnica e esse detalhe faz diferença porque muda aí a forma como a gente enxerga, né, essa engenharia. Então, não se trata de fenômenos que são causados do nada, mas a compreensão aí desses fenômenos naturais e a transformação deles, né, em sistemas utilizáveis como as usinas, né, baterias, as fontes, os componentes que fazem regulagem, né, e os circuitos em si. Beleza? A energia ela é uma infraestrutura essencial, né, para toda a sociedade e aqui dentro do laboratório ela se torna aí uma responsabilidade, né? Numa escala mais ampla, ela vai viabilizar computação, comunicação, indústria, todos os serviços, praticamente toda a vida tecnológica moderna, né? E na escala técnica, dentro, no caso, na bancada, ela vai exigir muito cuidado, interpretação e, como eu disse, né, responsabilidade. Então, não basta saber que existe alimentação, preciso saber fazer a medição correta, entender quais são os riscos, né, respeitar todos os limites, observar aí o comportamento do circuito. Sem energia não existe hardware, né? O hardware não funciona. Mas com a energia elétrica aí mal utilizada e também mal interpretada, né, não vai haver aí um diagnóstico seguro. Então essa imagem do multímetro sobre a placa, então ajuda justamente a gente a lembrar, né, que no laboratório a energia ela não é apenas uma teoria, ela vai se tornar aí algo mensurável, né, algo que vai ser ponto de partida para decisões e outros procedimentos técnicos. Agora falando um pouco sobre os tipos de fontes de energia, né? Nem toda energia elétrica é produzida da mesma forma. Vão existir as fontes renováveis e não renováveis, e as duas podem gerar, ao final, a energia elétrica que vai chegar aí ao consumo. Entre as renováveis, a gente tem alguns exemplos, né, como a solar, a eólica, a hídrica, né?
E entre não renováveis vão aparecer aí carvão, petróleo, gás natural, também nuclear, né, que foi agrupada nesse conjunto. O ponto mais importante aqui não é entrar em debate energético aprofundado, mas fazer só vocês perceberem, né, que a energia elétrica utilizada aí nos equipamentos vai depender de uma cadeia de geração que tem custo, disponibilidade e também aí o impacto ambiental. E é isso, galerinha. Estamos fechando nossa aula, né? E queria mostrar um pouco o caminho completo da energia até o hardware, né? Primeiro a gente tem a geração, que a gente já falou um pouco, que pode acontecer aí na usina, placa solar, até mesmo na bateria mesmo. Depois vem a transmissão, que quando a energia, né, ela percorre toda a rede elétrica ou outro meio, né, de, de transmissão até chegar aí ao ponto de uso. Em seguida vai acontecer a conversão e regulação por meio das fontes, carregadores, que adaptam, né, essa energia para os valores compatíveis com o circuito que vai utilizar ela. E só então a gente chega aí ao uso no hardware, quando as placas, os chips e todos os outros componentes eles recebem essa energia, né, já tratada para funcionar corretamente. Esse raciocínio ele é essencial para nós técnicos, né, porque mostra que o problema pode estar em qualquer etapa aí, né, dessa cadeia. Então, às vezes o defeito ele não vai estar no chip final, mas na forma aí como a energia chegou, foi convertida ou regulada para chegar nesse componente, beleza? E para fechar nossa aula, uma curiosidade que parece simples, né, mas mostra como a infraestrutura elétrica também vai envolver aí toda a padronização e segurança. Essas bolas laranjas, né, que a gente vê em algumas linhas de alta tensão, não são resistores gigantes, né, mas são os marcadores de visibilidade. Então vão ajudar aí as aeronaves, né, os aviões, helicópteros, a identificar, né, a presença desses cabos e evitar aí uma colisão. Então mostra que então a gente chega na conclusão, né, de que existe toda uma camada aí de sinalização, normas relacionado à visibilidade e toda a prevenção aí associada à infraestrutura. Então aí é uma boa forma da gente terminar a aula, porque vai ampliar o nosso olhar, né? Então a energia ela não está só dentro do hardware, ela faz parte de um sistema muito maior, muito mais organizado e técnico. Muito obrigado para você que ficou até o final dessa aula e até a próxima aula.